Hoje a gente está encerrando a série sobre liberdade financeira. Nós começamos no comecinho de setembro, nós iniciamos uma reflexão aqui sobre liberdade financeira. E hoje eu não vou fazer uma retrospectiva. Eu quero só lembrar de onde que isso nasceu. Nós lançamos um curso aqui, vários cursos. E o curso Liberdade Financeira foi o curso que mais teve adesão de imediato. Era o que mais tinha vaga, eram 20 vagas, e foi o que mais todo mundo procurou. A partir daí a gente teve o Genésio com o livro, e nós sentimos no nosso coração que nós precisávamos conversar sobre isso. Nos chamou a atenção o tanto de gente procurando fazer esse curso, de imediato, eu acho que até que se a gente abrisse uma nova turma, nós teríamos o mesmo número de inscritos para participar. E essa semana, eu entrei na internet para procurar imagens com essa frase, liberdade financeira, para entender o que aparecia. O que aparece na internet quando a gente coloca lá liberdade financeira? E vieram algumas imagens, tipo essa primeira imagem aí que vocês vão acompanhar no telão, que é um homem andando com uma pasta e como se estivesse em dois caminhos. Um caminho parece que está mais sem nada, né? Com menos cor. Tem aqui débito, tem uma corrente do lado esquerdo da imagem. Do lado direito da imagem você tem um caminho mais verde, você tem um dinheiro guardado. E eu fiquei, será que a liberdade financeira é uma decisão que você toma? É uma encruzilhada de uma decisão que você toma? Mas eu fui olhando as outras imagens, e a próxima imagem, ela traz uma cena que eu acho que está no imaginário de muita gente. Esse carro aí com uma família, é comercial de margarina, né? Isso aí, né? É o carro, a liberdade financeira é tipo é você viajando, um Golden, né? O teto solar, né? Todo mundo ali sorrindo. Esse casal não briga, não tem dificuldade, não tem confusão. Tipo a liberdade financeira como essa imagem aí. Depois eu procurei uma outra imagem, fui baixando ali, fui rolando, e veio essa outra imagem aí, de um cara na praia, com notebook. A imagem que vem é que ele tá olhando, e está vendo deixa eu ver como é que estão as minhas ações, deixa eu ver como é que estão os meus investimentos, daqui a pouco eu dou um mergulho. Deixa eu ver como é que foi o dólar hoje, deixa eu ver como é que está. Ele parece que a impressão que dá dessa imagem qual é? É de alguém que adquiriu a liberdade financeira. Por quê? Porque ele juntou ele juntou um tanto, que ele não precisa mais trabalhar. Pelo jeito, eu estou olhando no telão aqui, tá? Pelo jeito dessa imagem, ele não parece ser uma pessoa de muita idade, não. Ele está melhor que eu. Acho que ele está melhor que eu. Esse é que está de costa, né? Pode ser que seja propaganda enganosa, mas ele está aí, uma pessoa que, notebook aí, nem para ver direito qual é a marca desse bicho, mas não, deixa para lá. E a próxima imagem, que eu acho que traz muito esse conceito de liberdade financeira, é alguém de mochilão, né, viajando. Não é nem de mochilão não, né? Ele está com a mochila aí, mas vou tirar esse nome mochilão. Ele está viajando, ele está conhecendo os lugares do mundo, marcando no mapa todos os lugares do mundo que ele conheceu, que falta conhecer. É o que vem a imagem de liberdade financeira. E a pergunta que eu faço no encerramento dessa série, e nós como um povo cristão, discípulo de Jesus, a gente tem que incluir essa pergunta quando a gente pensa em liberdade financeira: é liberdade para quem? Liberdade para quem? Quando você pensa em liberdade financeira, você pensa em liberdade para quem? Para quem, meu povo? Vamos ser bem sinceros com a gente mesmo. A gente está pensando em liberdade financeira para a gente. Eu vou tirar o gente. Para mim. Para os meus. E dentro de uma ótica do Jesus de Nazaré, o Cristo, não cabe. Não cabe a liberdade financeira apenas para mim, sem a dimensão do outro, do próximo. Isso cabe em muitos lugares.
Cabe no mercado, cabe nas faculdades, cabe nos cursos de economia, cabe nos cursos de gestão, de business, cabe muito canto. Mas não cabe no discípulo de Jesus. Quando pensar essa liberdade financeira é algo apenas para mim, e não inclui o outro. Porque o Evangelho é a boa nova do pão nosso. É do pão nosso. O Evangelho é a boa nova do pão que se partilha, que se divide. Jesus, quando escolheu que caminho ele ia trilhar, e que caminho ele ia trilhar mesmo com seus pés, ele não ficou concentrado em Jerusalém, que era o lugar onde estava o poder religioso, onde estava concentrado o poder romano, onde estava concentrado o poder de Israel. Ele vai para as vilas, ele vai para as periferias, ele vai andar com aqueles que são de acordo com Antônio Pagola, Jesus anda com aqueles que são os possuidores de nada. Jesus vai caminhar com aqueles que nada têm. E no meio dessa caminhada, Jesus tem um encontro com um homem baixinho, muito rico, chamado Zaqueu. E eu queria ler essa história com vocês. E depois quero destacar algumas coisas desse encontro de Jesus com Zaqueu. Vamos ler? Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois estava prestes a passar por ali. Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Lembre-se que essa multidão era os possuidores de nada. De nada. Era aqueles que faltava tudo. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem, fazendo referência ao próprio Cristo, ao próprio Jesus, o Messias, veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu povo, que texto difícil, que desafio para mim trazer uma palavra aqui em cima desse texto, naquilo que a realidade bíblica nos traz, naquilo que Jesus anuncia como mensagem do Evangelho, como desafio para todos nós como discípulos dele. Eu queria destacar algumas coisas do texto. Queria destacar a primeira parte, quando ele diz: um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. É o versículo 2. Lucas, que escreveu, era alguém muito comprometido com os detalhes. Lucas chega a dizer que ele faz uma investigação aprofundada para poder colocar tudo de uma forma que fizesse sentido. Ele era alguém que tinha muito compromisso com a análise, com a investigação. Ele era um cara detalhista, ele era um historiador. Ele tinha essa coisa do historiador. E Lucas se preocupa com o detalhe, e ele coloca um homem rico. No meio daquela multidão dos possuidores de nada, tinha um homem rico que queria ver Jesus. Mas ele não era apenas um homem rico, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos, os impostos de Roma, do povo de Israel. E faziam essa cobrança de uma forma injusta.
Os publicanos muitas vezes cobravam além daquilo que o Império Romano exigia, que já era absurdo. A estrutura social da época era de casta. E existia um sofrimento ali de a pessoa chegar para cobrar um imposto, o cara não tinha como pagar, levava jumento, levava a vaquinha do leite, levava as galinhas, levava as filhas como escrava. Levava os escravos para pagamento dos impostos. Era uma realidade de muita injustiça. Nós não estamos falando de uma sociedade equilibrada. Nós estamos falando de uma sociedade rachada, de uma sociedade totalmente desigual, injusta. E Zaqueu era o representante, era o chefe desses cobradores. Então ele estava inteiramente comprometido com a injustiça e com a promoção daquela injustiça. Mas quando Jesus fala do texto, ele diz um homem rico, e depois ele diz chefe dos publicanos. A sociedade que a gente vive não é diferente. Não é, meu povo. Deixa eu colocar alguns dados do Brasil. Pode colocar a tela? Só para a gente ter uma noção. Dados de uma realidade brasileira, tá? Alguns dados aí bem melhorados. Eu nem vou ler tudo, quero que você dê uma olhada. O 1% mais rico da população retém 28% da renda total do país. Em 2022, os 10% mais ricos do país concentravam 51% da renda total do Brasil. Nós não vivemos numa sociedade muito diferente daquela que Jesus estava ali inserido. 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Eu vou acabar lendo, né? 90 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. Em 2023, 2,5 milhões sofriam de insegurança alimentar severa. E esse dado já é um dado muito melhorado. 8,4 milhões de pessoas ainda sofrem de subnutrição, que representa 3,9% da população brasileira. E 54,5% da população brasileira com mais de 25 anos ou mais tem um ensino básico completo. Apenas 54% tem um ensino básico completo. É só uma amostra, é só uma foto de como nós vivemos em uma sociedade injusta, desigual, muito desigual. E aí quando eu olho para esse versículo que fala de um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, me destaca primeiro o conceito de que ele era um homem rico. E aí eu vou entrar aqui numa seara, num caminho muito perigoso e muito polêmico muitas vezes nas reflexões que nós fazemos. Existem dois tipos de culpa. E existe uma culpa que ela é coletiva. A culpa coletiva, um homem rico no meio de um lugar de muita gente miserável. Independente dele ser desonesto ou honesto. Essa riqueza por si só, se ela não promove, se ela não gera a diminuição da injustiça, existe uma culpa. Essa frase que eu coloquei aí, a culpa de ter riqueza em um mundo onde muitos não têm pão. Eu não sei se você sente isso. E há muito um discurso de que a gente não deve se culpar por ter. E quando eu coloco culpa, eu coloquei entre aspas, porque para mim culpa não é culpa no sentido de que você é causador disso. Mas de que nós precisamos ter responsabilidade sobre isso. Ter dinheiro em um país de miserável é algo que deve nos gerar, sim, constrangimento. Ao ponto de nos mover a alguma atitude, de nos mover a alguma ação, de nos envolvermos com alguma coisa que faça a diferença. Então existe uma culpa coletiva, e essa culpa coletiva é tipo assim, é nós olharmos para a humanidade, não é uma culpa minha, mas é uma culpa coletiva de olhar para a humanidade e dizer, a gente errou. Como é que tem 1% da população do Brasil dominando quase 30% da riqueza?
Nós falhamos, nós somos responsáveis por isso como humanidade. Como é que tem país estragando comida e gente passando fome? Existe uma culpa coletiva da humanidade sobre isso. E se nós temos riqueza, se nós temos alguma riqueza, se nós temos algum recurso, seja ele quanto for, nós precisamos nos lembrar que nós estamos vivendo em um país de muitos miseráveis. E como cristão, como seguidor de Jesus, a gente precisa fazer alguma coisa. Existe uma culpa que ela é pessoal. E aí eu espero que vocês não... Essa primeira culpa todos nós temos. A segunda, eu espero que você não tenha. Que é a culpa de ser um promotor de injustiça. Porque Zaqueu tinha essa culpa. Zaqueu roubava o próprio povo. Zaqueu promovia a injustiça. Ele alimentava a injustiça. Ele colocava lenha na injustiça. E essa culpa é a culpa de ser um promotor de injustiça num país tão desigual. Essa culpa alguns têm. Alguns têm. Eu espero que você não tenha. Mas se você tem sido um promotor de injustiça, e aí faça uma análise de toda a sua vida, da maneira como você vive, a maneira como, se você é empresário, se você tem pessoas abaixo de você que trabalham com você, como que você lida com isso? Esse homem, ele tinha essa realidade, que é a realidade de muitos de nós. Eu estou falando para um auditório que tem uma de classe média, prioritariamente, assim, a maioria é classe média. Nós estamos numa situação de muito privilégio em relação a muitas realidades do nosso país. Eu sei que a gente não se sente assim. Eu sei que a gente está olhando para 1% e está achando que a gente tinha que fazer parte do 1%. A gente está olhando para esses 10% que tem metade da riqueza do Brasil, e na verdade o que a gente quer é chegar nesses 10% e fazer parte desse grupo. Mas eu estou falando para um povo aqui que tem recurso, que tem influência. Estou falando para um povo que tem capacidade de mudar alguma realidade. E aí Zaqueu faz um caminho, estabelece uma rota, que é uma rota de muita mudança. Primeira coisa, ele queria ver quem era Jesus. Está lá no versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus. E aí eu pergunto para você: você quer ver quem é Jesus? Talvez seja melhor não. Ele queria ver quem era Jesus. Quando eu sei quem Jesus é, eu tomo consciência da verdade. E eu chego a afirmar: isso não está certo. Quando eu conheço Jesus, eu olho e digo: isso está errado. Quando eu conheço Jesus, eu tomo consciência da verdade e olho para a situação, para a realidade e digo: isso não está certo. Zaqueu resolve conhecer Jesus. E aí foi o grande problema que ele gerou para ele mesmo. E vocês entendem o que eu estou chamando de problema, porque na verdade foi a grande solução da vida dele, foi a salvação da vida dele. Mas ele quis conhecer Jesus. Ele subiu na árvore. E se você quer saber quem Jesus é, saiba que Jesus vai dar a você uma consciência da verdade, que vai gerar você a consciência de olhar para algumas situações e dizer: isso não está certo. Mas Jesus vai te convidar para comer com ele. Porque Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu podia ter dito: não, eu só queria te ver, mas não vem na minha casa não. E talvez essa seja a postura de muitos de nós: não, deixa eu só te ver, não vem na minha casa não. Não vem comer comigo não. Porque se nós, quando sabemos quem Jesus é, nós tomamos consciência da verdade e afirmamos: isso não está certo. Quando eu tenho intimidade com Jesus, a verdade, ela se torna verdade em meu coração. E a gente chega a dizer: isso não está certo, eu preciso fazer algo. Coloca o próximo slide aí, Jamas.
É isso aí, preciso fazer algo. Enquanto você está só sabendo quem Jesus é, você só toma consciência. Mas na hora que Ele vai comer contigo, na hora que Ele se hospeda na tua casa, na hora que Ele entra no teu coração, Ele não só vai te dar consciência de que isso não está certo, mas Ele vai olhar para você e vai dizer: ei, vai fazer o quê? Eu lembro dos discípulos quando estavam lá com aquela multidão querendo comer, e Filipe, um dos discípulos, eu não lembro qual foi, chega para Jesus e diz: Jesus, vamos mandar esse povo embora, porque está anoitecendo, a gente não tem como dar de comida para ele. O que é que Jesus diz? Dá-lhes vós de comer. Ele disse: como? E com alguns pãezinhos e alguns peixes, Ele alimentou a multidão. Jesus quer fazer milagres a partir daquilo que o pouco que a gente coloca na mão dEle. Quando a gente tem intimidade com Ele, Ele não apenas nos revela a verdade, mas Ele vai fazer com que essa verdade se torne verdade em nosso coração. E a gente sai do isso não está certo para o isso não está certo, eu preciso fazer algo. Faz sentido? Eu sei que esse discurso aqui, ele parece muito, ele é tão absurdo, ele é tão descolado da realidade, da nossa capacidade de fazer, que parece que eu estou dizendo para vocês o que Jesus disse para os discípulos: dá-lhes voz de comer. Porque como que ia alimentar ali 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças? Como que a gente dá conta dessa realidade, faz alguma diferença como igreja? Coloca os 5 pães e os 2 peixes na mão de Jesus. O que Ele faz? E Ele começa a fazer a partir disso. Zaqueu podia ter ficado em cima da árvore. Quando Jesus olhou para ele, ele podia olhar e dizer: vixe, não vou não. Ele disse: desce daí que hoje eu vou para a tua casa. Jesus largou a multidão dos miseráveis para ir comer na casa do homem rico que cobrava o imposto de forma injusta daquele povo. Entende a indignação do povo? Como assim ele está indo comer na casa desse cara? Jesus estava indo recrutar um seguidor. Jesus estava indo chamar alguém para fazer diferença. E Ele escolheu esse homem rico e injusto para se tornar um discípulo dele, para não viver mais de costas para essa injustiça e nem de frente para ela, aumentando o poder dela. Jesus vai para a casa desse cara. Ele está recrutando um seguidor. Ele está recrutando alguém para ser seguidor dele. O texto já diz o que ele faz, né? Versículo 8 diz: Zaqueu diz: eu darei metade dos meus bens aos pobres. Esse metade dos meus bens aos pobres, ele está se resolvendo com a sua culpa coletiva. Eu sou um homem rico no meio de uma multidão de miserável, e eu vou repartir o que eu tenho com quem não tem. Ei, meu povo, dá até um frio na barriga, não dá? Mas ele também precisa resolver a culpa pessoal dele. Porque a culpa pessoal dele, ele diz: a quem eu extorqui, eu não vou apenas restituir, mas eu vou indenizar. Eu vou dar o que eu roubei, e eu vou dar por danos morais, eu vou, sabe, se fosse uma petição, o juiz mandando pagar, você não vai devolver só o que você pegou não, você vai assumir o custo de um bocado de coisa a mais que essa injustiça gerou. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. Não é a primeira vez na Bíblia que a gente vê, o texto não fala que Jesus disse para ele fazer isso. Ele fez. Mas a Bíblia fala em Mateus 19 do jovem rico que chega para Jesus e pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí tem aquela conversa toda Jesus com ele. No final Jesus olha para aquele cara e diz assim: qual é desse cara? Qual é o coração dele, onde é que está? Cara, faz o seguinte, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. O cara ajeitou a roupa, né? E disse: não, eu estava só brincando, né? E foi-se embora. Não ficou. Jesus estava cuidando daquele coração, daquele homem que estava na riqueza. E o que é que Jesus diz para Zaqueu? Versículo 9:
Hoje houve salvação nesta casa. E a salvação está em quê? É em dividir o dinheiro com os pobres? Não, isso não salva ninguém. Paulo vai dizer que ainda que você dê tudo o que você tem para os pobres, sem amor, nada disso seria aproveitado, teria valor algum. Ainda que você oferecesse o seu corpo para ser queimado, não teria valor nenhum. A salvação de Zaqueu e a salvação para aquela casa está aqui no momento em que de fato ele coloca Cristo no centro da vida dele. E a consequência de colocar Cristo no centro da vida dele foi ele olhar para o dinheiro que ele tinha, entender que existia uma situação de miserabilidade que ele teria que se comprometer com ela, e de que tinha uma injustiça causada por ele que ele precisava resolver. E a salvação não é de Zaqueu, né? É da casa, né? Hoje houve salvação nessa casa. Nós sempre pensamos na salvação como uma experiência individual. E ela tem uma dimensão individual, mas ela tem também uma dimensão coletiva. A salvação, ela é pessoal e coletiva, porque ela envolve outras pessoas, ela envolve o contexto que a gente vive. Quando alguém é salvo em Cristo e passa a ser um seguidor de Jesus, não é salvo só ele, é salvo quem mora com ele, é salvo o mendigo da rua, é salvo muita gente. Eu não estou falando de ir para o céu ou não ir para o céu, mas as dimensões da salvação que tem a ver com a implementação do reino onde ele está inserido. Faz sentido? Por isso que ele diz muitas vezes, hoje houve salvação na sua casa, será salvo tu e tua casa, porque a salvação ela é pessoal, mas ela tem implicações coletivas. Ela tem implicações coletivas. Como é que a gente olha, meu povo, para a realidade da gente, que somos discípulos de Jesus, que temos uma certa condição financeira, que vivemos num país de muita miserabilidade e de vulnerabilidade social? Nós não podemos virar as costas para essa realidade. Como seguidor de Jesus, não é liberdade financeira apenas para mim. É para quem não tem o que comer. É para quem vive, sabe, numa situação deplorável, de falta de dignidade. A gente tem casa perto daqui que não tem banheiro. A gente não tem a mínima noção do que significa isso. Então, liberdade financeira para nós, que envolve o coletivo, que tem a força do partir do pão, que tem o entendimento que se eu sou um rico no meio de miseráveis, eu tenho compromisso, responsabilidade sobre esta riqueza e sobre essa miséria. Não que eu tenha gerado essa miséria, não é isso. Mas eu tenho responsabilidade sobre essa miséria. Aquilo que a gente falou no domingo passado. E aquela pergunta que eu fiz no final: se Deus tem lhe dado recursos, você acha que esses recursos que Deus tem te dado é só para ti? Não é só para você, não é só para a gente. Não é só para a gente. Nós temos uma missão de sermos promotores de justiça, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus não foi morto à toa. Jesus mexeu com muitas estruturas de poder. Muitas. Ele andou com os miseráveis, e os ricos que sentavam com ele na mesa começavam a distribuir o que tinham. Vocês têm noção disso? Só que às vezes o movimento religioso que a gente vive, ele tem um eixo de prosperidade que tem duas finalidades. Uma é prosperar o império religioso e prosperar as pessoas desse império. Essa é a lógica do evangeliquismo que a gente tem hoje no nosso país. Da teologia da prosperidade, as pessoas se aproximam de Deus para enricar. E liberdade financeira para si. Mas não é isso que Deus tem preparado para a gente. Então cabe a nós, como seguidores de Jesus. Eu sei que você deve estar, eu estou falando para um público que está, muitos de vocês estão bem aperreados, usando a linguagem bem cearense, bem nordestina. Estão bem aperreados e escutam esse discurso como um negócio extremamente complicado de ser colocado em prática na vida. Por isso que você precisa assistir a série toda,
para entender que às vezes a gente precisa viver com menos. Que às vezes a gente precisa, como o Cláudio pregou no domingo de manhã, como Jabez, alarga as minhas fronteiras. Mas alguém que pede para largar as fronteiras, que entende que essa riqueza que vai ser produzida, ela tem compromisso com o bem comum. Ela não é um compromisso apenas comigo, ela tem um compromisso com o bem comum. Eu sonho com discípulos de Jesus prosperando e usando essa riqueza para impactar o lugar onde eles vivem. Usando essa riqueza para fazer diferença nas pessoas que convivem com eles. E isso nós podemos fazer em qualquer escala. Porque independente de quanto você ganha, de quanto você tenha, você tem poder de gerar impacto na vida de outras pessoas que estão na sua vida, que passam pela sua vida e pela sua história. Eu vou dizer, uma empregada doméstica de uma casa de um cristão deveria ganhar muito mais do que uma empregada doméstica na casa de um não cristão. Porque senão esse cristão está comprometido em gerar liberdade financeira para o seu próximo. Quando a gente vai negociar com as coisas, sabe? E como eu fico às vezes indignado quando eu vejo alguém pechinchando, sabe, com o trabalho de alguém que está ali às vezes, sabe, você está querendo cortar para depois colocar na sua planilha que você economizou a custa de um trabalho que você está colocando para baixo, que você deveria valorizar. O artesão, o carpinteiro, a pessoa que conserta teu carro, a pessoa que arruma a tua compra, que recolhe o teu lixo, que entrega o teu lanche na tua casa. A gente pode fazer diferença, meu povo. A gente pode fazer diferença. E eu digo para você, e aí eu falo com autoridade nos textos que eu vou ler com vocês agora. Não vai faltar. Não vai faltar. O que a gente escuta muito em igreja é: dá o teu dízimo que não vai faltar na tua casa. Não é isso que você escuta aqui. O que você escuta aqui é que se envolve com causas que tem a ver com Deus. Divide o teu pão, que não faltará, porque tem promessa clara sobre isso. Eu quero pular o texto de Lucas 4 e eu quero encerrar com Isaías 58. Isaías 58, o profeta Isaías está combatendo uma concepção de jejum equivocada. Porque o povo fazia o jejum, ficava sem comer e depois ia cobrar as coisas de Deus. E dizia assim: olha, eu estou aqui jejuando e o Senhor não repara. Eu estou aqui fazendo jejum, estou aqui coberto com saco e cinza, estou aqui passando fome, numa espiritualidade de uma lógica de sacrifício, e o Senhor não repara em mim. E aí Isaías vem e fala sobre qual é o jejum que de fato Deus se alegra. Qual é o jejum que Deus se alegra? Eu queria ler com vocês Isaías 58. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Ele continua de, aí tem um então, aí vem a promessa: a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a tua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. O texto continua. Aí vem um se. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e com renúncia própria, entende o jejum? Com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos. Então, aí vem o então:
A sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse é o jejum da promessa. Esse é o jejum de Isaías 58. Não é ficar sem comer para impressionar Deus, é comer menos para dividir com quem não tem. É comprar menos e gastar menos para ajudar algumas pessoas. É tornar teu recurso em 5 pães e 2 peixes e colocar na mão de Jesus. Pastor, mas isso não vai mudar a realidade do nosso país. Mas isso vai mudar a tua realidade e vai mudar a realidade de pessoas que passam pela tua vida. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ama o teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. Para mim é muito difícil falar sobre tudo isso, porque eu sei que mexe com áreas muito sensíveis no nosso coração. Para mim é muito difícil falar sobre isso, quando eu sei que vocês estão passando por lutas tremendas. Mas nós não podemos perder a nossa alma, o nosso coração. E precisamos olhar para a realidade que nós estamos inseridos e fazer diferença. Talvez você seja um Zaqueu, que quer ver quem Jesus é. Jesus vai te chamar para comer com Ele. E quando Ele te chamar para comer com Ele, Ele vai te fazer desafios de coisas que você pode fazer para mudar realidades à nossa volta. Amém? A gente consegue dizer amém para isso? Amém. Que Deus abençoe a gente. Que Deus derrame prosperidade na sua casa. Que Deus derrame prosperidade no seu coração. Que Deus alargue suas tendas, como a pregação que o Cláudio fez lá no domingo de manhã. Alargue as suas tendas, as suas fronteiras. Deus alargue as suas fronteiras como Jabés. E que esse alargar de fronteira, ele tenha propósitos que não tem a ver apenas com você. Porque eu falei no domingo passado, por que você acha que Deus ia te dar dinheiro, se o dinheiro que Ele te dá morre em ti? Seja fiel no pouco que Ele te porá sobre o muito. Não perde a tua alma, entende o que é a missão, entende o que é o reino. E que Deus te faça prosperar. E que na tua prosperidade, não seja uma prosperidade, uma liberdade financeira apenas para você, mas seja para outras pessoas também. Baixe tua cabeça agora um pouquinho. Queria que você orasse, que você colocasse seu coração agora diante de Deus. Tem alguns textos na Bíblia que, quando o texto é falado lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Duro é esse discurso. Difícil é a aplicação desse conceito. Mas quem foi que te disse que seguir Jesus é fácil? Quem foi que te disse que seguir Jesus neste mundo é lugar de privilégio e de benefícios? É lugar de renúncia, de entrega. Amar o próximo num país miserável como o nosso é um tremendo desafio. É mais fácil a gente fingir que não está vendo e viver nossa vidinha com os nossos sonhos de liberdade financeira apenas para a gente. Inclui o outro nessa história. E talvez Deus realmente te faça prosperar e te torne verdadeiramente livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que você possa brilhar no meio da escuridão.